coisa, se acabar a luz, a gente... vocês esperam só um pouquinho que eu vou falar com a Cláudia, coordenadora, que ela quer falar comigo. É bem rapidinho, tá? Bora lá, já desliguei. Eu falei que eu estou em aula. Eu vou falar, então, gente, para a gente aí não acontecer nada, tá? Senão a chuva aperta, aí tem gente que perde a internet. Tá bom? Então, bora lá. Hoje nós vamos para a aula 8. Alguém pode falar a página aí para mim, que é da aula 8? 170, professor. Perfeito. Então, bora lá. Hoje a gente vai falar sobre o programa de imunização. Então, nós vamos conhecer sobre definição, rede de frios e reações, tá? Então, nós vamos conhecer um pouquinho. O que quer dizer a imunização? A imunização, ela quer dizer que quando eu imunizo alguém, existe uma defesa que o organismo forma ou adquire contra determinado micro-organismo, causador de doenças infecciosas. É a defesa de um indivíduo contra a doença. Então, meu organismo, quando entra alguma doença, ele começa a ter uma reação de febre, dor no corpo. Por quê? Ele está fazendo uma reação autoimune, para ter aí uma resistência no meu corpo. Então, ele começa a cometer a isso. Então, a gente fala que ele está fazendo uma imunidade inata. Tá? Então, a gente acaba visualizando e entendendo isso. Deixa eu ver aqui. E aí, tipos de imunidade. Nós temos uma resistência natural ou uma imunidade específica. O que quer dizer aquilo? Que é aquela não adquirida através do contato prévio com o agente infeccioso. Então, essa resistência natural, eu já tenho do meu próprio organismo. Então, a gente acaba aí tendo essa imunidade, né, que já vai acontecer, aquela que não é adquirida através do contato prévio com a gente. Então, eu posso tomar uma vacina, o leite materno, e aí sucessivamente. Aí nós temos uma imunidade específica, indica que o indivíduo criou anticorpo apropriado em seu organismo, ou recebeu um anticorpo já formado. Então, aí é quando a gente fala. Então, nós temos uma imunidade natural ou inespecífica, e uma imunidade específica. E como ocorre isso? Quando a gente fala de ativamente adquirida, nós estamos falando de natural. Uma doença deixa a base para produzir anticorpo, uma infecção clínica ou subclínica. Então, quando eu falo sobre isso, eu estou falando que eu tive a doença e aí meu corpo já deixou, aí ele tem uma célula de resposta, uma célula de memória sobre aquela doença. E a artificial, que a gente fala das vacinas, né? Que auxilia o organismo a produzir o quê? Anticorpos a partir de uma cepa que a gente foi exposto. Então, por isso que vocês veem, aí falando sobre cepa, nós temos o Covid, aí nós temos as cepas do Covid. Então, ele começa aí acontecendo isso no nosso organismo. Perfeito? Quando a gente fala passivamente adquirida, o que eu estou falando? É natural, do nascimento do anticorpos maternos que são passados pelo feto e dão a imunidade até os 6 meses de idade. E ainda dão suporte aos que serão produzidos como congênito, colostro materno e leite materno. Tá? Então, quando a gente fala, a mãe passa do filho, então é natural. A mãe dá o primeiro colostro, que vem toda a parte da amamentação, e o leite materno que ajuda.
E aí nós temos a artificial, que nós falamos dos soros e das imunoglobulinas, né, que a gente acaba adquirindo. Então, a gente acaba entendendo aí que nós temos uma passivamente adquirida, que é natural e artificial. E as formas de imunização, quando eu falo ativa, o indivíduo elabora os seus próprios mecanismos de defesa, quando imunizado, gerando anticorpos específicos e células incompetentes e mecanismos de memória. Alguém quer perguntar, gente? É que alguém levantou e não consigo visualizar. Passiva, mecanismo de defesa elaborado por um outro da mesma espécie, homólogo ou não heterólogo. Então, aí nós vamos ver com o quê? Com a definição de vacinas, com a definição de fármacos. Então, eu vou lá, tiro um pedaço de uma célula, de um sarampo, de um Covid, e aí eu tiro e a gente acaba fazendo essa vacina. Então, a gente fala que é heterólogo ou homólogo. Qual a vacinas? Quantas vacinas? A definição é um produto farmacêutico contendo na sua composição um ou mais agentes imunizantes, em formas biológicas atenuadas. Exemplo, a antissarampo é uma vacina isolada. Eu só tenho ali que vai trabalhar com sarampo. A tríplice são vacinas combinadas, que ela vai trabalhar aí com mais coisas. Então, a gente aí acaba visualizando e entendendo que quando a gente fala de uma vacina isolada e de forma combinada, como sarampo, cachumba e rubéola, SCR, que é a tríplice, ela vai proteger contra sarampo, contra cachumba e contra rubéola. Então, aí a gente acaba entendendo isso. Contraindicações gerais da vacina: alteração da imunidade congênita ou adquirida, doenças com deficiências imunitárias, aonde a pessoa pode ter aí algumas doenças, alguma deficiência que ela não pode ser vacinada, uma pessoa que tem câncer, AIDS e aí sucessivamente. Pacientes com imunodepressão devido a doença maligna, como eu estava falando, imunodepressão devido à terapia, como corticoides, em alta doses, antimetabólicos, agentes alquilantes, quimioterápicos, ou irradiação ou radioterapia. E aí, gravidez, exceto vacina antitetânica e na exposição ao sarampo, de imunoglobulinas. Então, tem algumas vacinas que não pode dar aí na gestação. Então, a gente acaba aí falando sobre essas situações, o que acomete o meu paciente aí no meu dia a dia. Gente, eu coloquei para gravar. Vocês estão vendo aí? Sim, professor, está gravando. Perfeito. Situações que recomenda o adiamento da vacina. Então, quando eu vou falar, você não pode vacinar, não pode acontecer isso, você vai ter que esperar aí uns 90 dias para depois vacinar, tá bom? Tratamento com imunossupressores, adiar o início aí de 90 dias, né, para poder dar uma resposta depois, senão eu não vou ter essa resposta. Vigência das doenças agudas febris graves, sobretudo para os seus sinais e sintomas, não seja atribuído ou confundido com possíveis efeitos da vacina. Então, aí eu tenho um problema sério, tá? Se eu estou com febre, se eu estou com vômito, então aí eu acabo não fazendo a vacina, para a gente poder aí não falar que pode ser uma complicação da vacina, tá bom? Não constitui como contraindicação a vacina doenças comuns, como diarreia leve ou moderada, tosse ou coriza. Alergia, exceto a componentes da vacina, tem que tomar cuidado. Se a vacina é produzida através de um ovo, eu tenho aí eu não posso fazer. Doença de pele, como escabiose, história familiar de convulsão, não é constituído contraindicação. Tratamento com qualquer antimicrobiano, tratamento sistêmico como corticoide em dose baixas, em dias alternados, ou em curto período, inferior a 2 semanas. Meu paciente está fazendo tratamento de muito tempo de corticoide, eu tenho que conversar com o enfermeiro para ver se ele vai falar. Doenças crônicas como coração, rins e pulmão,
doenças neurológicas estáveis, como convulsão controlada, sequelas presentes, desnutrição, vacinação contra a raiva. Tem alguém que não está conseguindo entrar na aula. Pede para entrar de novo. Acho que eu já consegui que ela entrasse. Vacinação contra a raiva, crianças sendo amamentadas, história de icterícia de recém-nascidos, prematuros ou recém-nascidos de baixo peso. Eu tenho que perguntar para o enfermeiro também. Internação hospitalar, criança com história ou diagnóstico clínico de acontecimentos por alguma doença imunopreveníveis, como sarampo, coqueluche, poliomielite, difteria, tétano e tuberculose. Não existe contraindicação, tá? Aí, associação das vacinas. É indicado devido fator econômico, número reduzido de contato com pessoas do serviço de saúde, imunizar contra o maior número de doenças, isso é muito importante. E aí a gente acaba falando, essa associação pode ser vacinações combinadas, quando 2 ou mais agentes são ministrados através de uma mesma preparação. Exemplo, DPT, tríplice bacteriana, que ela vai falar de difteria, tétano e coqueluche. Ela vai aí te imunizar quanto a difteria, tétano e coqueluche. DP, dupla infantil, difteria e tétano. Então, DP, dupla infantil, difteria e tétano. E aí nós temos vacinação simultânea, quando as vacinas variam, vacinas são administradas em locais diferentes por vias diferentes. Exemplo, tríplice DPT, intramuscular, IM quer dizer intramuscular, poliomielite, via oral, sarampo, que a gente fala, sarampo, também ela é cutânea, né? Que a gente vai falar que ela é aquela vacininha bem pequenininha, subcutânea. Tuberculose intradérmica, é só na pele, tá? Então, não é corrente sanguínea, é subcutânea, tá? Que a gente fala que é a mesma vacina que você aplica injeção da insulina. Tuberculose intradérmica. Oi? A tríplice é o quê? A tríplice é intramuscular. Ah, tá, ok, obrigada. De nada. Situações especiais. Professor, e a do sarampo, essa SV é o quê? Subcutânea. Como? Subcutânea. Obrigada. Situações especiais, surto ou epidemias, vacinação em massa da população. Exemplos, estado, municípios e creches. Campanhas de vacinação, é uma estratégia que visa o controle de uma doença de maneira intensiva ou de extensão de cobertura vacinal para a complementação de serviços e rotinas. Então, a gente acaba aí falando para vocês. E aí nós temos reações adversas à vacina. Apesar dos processos de purificação e aprimoramento da vacina, algumas podem causar efeitos indesejáveis, como reações esperadas, reações a vômito, náusea e reação febril. Que isso aqui é o próprio sistema agindo. Raramente complicações neurológicas ou sistêmicas, depende muito. Existe um calendário de vacina, onde é padronizado pelo Ministério da Saúde para todo o território nacional.
podendo haver divergência de vacina para doenças endêmicas em algumas regiões. Exemplo, febre amarela, né? Então, aí, a gente vai falar para alguma região, tipo, vai viajar para um local e pode ter aí a febre amarela. Então, a gente acaba fazendo a vacina da febre amarela, né? Então, a pessoa acaba tendo que tomar essa vacina. E aí a gente tem, além de tudo, o registro da vacina que a gente administrou. Dentro do local da sala de vacina, a gente tem um registro de vacina. Da carteirinha de vacina da pessoa, aonde nós fazemos um espelho, né? Esse espelho fica dentro da unidade, eu estou falando nessa segunda aqui, tá? Nessa parte aqui. Então, fica um espelho na unidade, aonde uma pessoa perdeu a carteirinha, a gente vai lá e pega as vacinas que a pessoa tomou. Ou hoje a gente faz um controle no CIASUS, né, que a gente fala no SUS, né, na parte do CIASUS, onde tudo é computadorizado, e a gente acaba colocando todas as vacinas, né? E a carteirinha de vacina, onde fica com o responsável da criança, ou mesmo da gente que acaba sendo vacinado, que é exigido por empresas, clubes, escola e etc. Então, a gente acaba aí fazendo esse registro. Perfeito? E aí, gente, quando eu falo de uma coisa importante, acho que não vai entrar mais ninguém, vou colocar grande. E aí, quando a gente fala de uma rede de frios de imunização, a gente fala de imunidade. É o estado de resistência, geralmente associado à presença de anticorpos, que possuem uma ação específica sobre o micro-organismo, responsável por determinada doença, infecciosa ou toxinas. Então, essa é uma resposta que eu quero ter do organismo, essa é a resposta que eu quero ter do organismo para que eu seja imunizado, que aquele micro-organismo entrou e vai ser responsável por uma determinada doença, ou eu vou arrumar essa doença para eu não ter. Alergia, quando a pessoa tem uma alergia, é uma resposta imunológica anormal e exacerbada pela completamente diferente ação farmacológica de uma droga, e que tem como mecanismo uma reação do antígeno. Anticorpo, esse fenômeno pode ser reproduzido como a primeira dose, então ele pode ter uma alergia, mesmo que pequena, mas frequente com a reexposição, ele pode ser reexposto, a cada reexposição, sua intensidade aumenta. Então, isso é importante. E quando eu crio anticorpos, eu falo que é a proteína específica produzida pelo organismo em resposta da presença de um antígeno que penetrou no meu corpo. Então, eu fui lá, dei uma vacina em você, esse antígeno entrou no seu organismo deu uma resposta imunológica para a gente. Então, isso é importante. Isso é importante eu entender, que toda vez que entra uma vacina de vírus ativados ou vírus inoculado, a gente acaba aprendendo sobre isso, tá? Que a gente acaba tendo uma resposta imunológica. Perfeito? E aí a gente fala um pouquinho sobre a rede de frios, tá? Essa rede de frios, que a gente já fala que é muito importante quando a gente fala do processo de armazenamento e conservação e manipulação e distribuição de transporte de imunobiológico, que a gente fala do Programa Nacional de Imunização, o PNI, e deve ter as condições adequadas de refrigeração desde o laboratório para produzir até o momento em que a vacina é administrada. Então, eu tenho que saber quanto que tem que estar essa caixa, quanto tem que estar a minha geladeira e aí sucessivamente. O objetivo final é assegurar que todos os imunobiológicos mantenham suas características iniciais, a fim de conferir imunidade, haja vista que são produtos termoláveis, né? Termoláveis, aquele que a gente precisa aí de esses imunológicos, ele tem que estar aí num grau correto para ele poder aí continuar dando a minha resposta que eu preciso. O uso de manuseio inadequado, equipamento com defeito ou falta de energia elétrica pode interromper o processo de refrigeração, comprometendo a potência e eficácia dos imunobiológicos.
Gente, se aconteceu de uma UBS faltar força a noite inteira, mesmo você não abrindo, e quando você chega, a FANEM, que é uma geladeira muito importante, ela vai mostrar pra gente que deu problema na geladeira. Então, a gente vai ter que ligar para a vigilância epidemiológica e resolver esse problema, tá? Eles vão vir retirar as vacinas e vai mandar outras vacinas. E aí, quando a gente fala, tá, ó, como é armazenado aqui, tudo bonitinho. Então, a gente tem os elementos da rede frio, equipe técnica, aquela equipe que resolve tudo isso, os equipamentos que a gente acaba usando, a instância do armazenamento, como eu vou armazenar nas geladeiras, tudo bonitinho, transporte entre instância, como que eu vou levar esse transporte, como que eu vou tirar para levar isso para outra unidade, para outro local. Isso aqui é uma caixa térmica, aonde nessa caixa térmica a gente vai fazer o transporte, né? E aí para chegar. O controle da temperatura que tem que estar, e o financiamento, como que vai chegar isso, e aí sucessivamente. E aí a gente vai ver agora aqui. A gente fala que aqui é uma geladeira que a gente vai ver, é uma geladeira que vocês estão vendo. Aí ele fala, as geladeiras são capacidade a partir de 280 litros, utilizado pelo Programa Nacional de Imunização. Deve ser organizado de acordo com a seguinte recomendação. No congelador, colocar gelo reciclável na posição vertical. Isso aqui chamamos de gelox. Coloquem aí na frente, gelox. Tá? Onde que a gente vai colocar? No congelador. Na primeira prateleira, deve ser colocadas as vacinas que podem ser submetidas a temperatura negativa. SEIB e sarampo, cachumba e rubéola. Disposto em bandejas perfuradas. Esse aqui, ó, tá vendo? Na segunda prateleira, deve ser colocadas as vacinas que não podem ser submetidas a temperatura negativa, como DT, DPT, hepatite B, HIV, DT, BCG. Não é HIV, é HIV, disposta em bandeja perfurada. Na terceira prateleira, tendo na prateleira colocar diluente, soros e caixa de vacina, conservado entre +2 e +8. A geladeira tem que estar nesse grau. Tendo cuidado de permitir a circulação de ar entre as mesas nas paredes da geladeira. A gente nunca encosta na parede da geladeira. A gente sempre traz um pouquinho para cá, para não ter problema, tá? E na última prateleira, a gente coloca umas garrafas d'água PET. Perfeito? Então, isso vocês têm, eu vou mandar para vocês têm no caderninho de vocês, na apostila. Aqui é um termômetro de máxima e mínima, que a gente chama de termômetro de máxima e mínima, analógico. O termômetro de máxima e mínima é na segunda prateleira, no centro, colocar o termômetro de máxima e mínima. Retirar todas as gavetas plásticas e suporte que existe na parte interna da porta e no lugar da gaveta grande colocar exclusivamente 12 garrafas de água com corante que contribui para a lenta elevação da temperatura interna da geladeira. Não deve ser usado bobinas de gelo reciclável como substituída das garrafas. Não podemos fazer isso. Então, aí vocês veem que está bem explicadinho. E aí, os cuidados que a gente tem que ter, os cuidados básicos. Usar uma tomada exclusiva para cada geladeira, né? Se houver mais que uma geladeira. Eu nunca posso deixar, gente, de usar réguas, algumas coisas, então tem que tomar alguns tipos de cuidado. Não armazenar nada na porta, certificar que a porta está vedando corretamente, se ela está segurando, né? Então tem que pensar nisso. Não posso colocar marmita, refrigerante, nada nessa geladeira, porque ele tem imunobiológicos. Não colocar qualquer elemento que dificulte a circulação de ar, né? Não posso colocar nada que aí seja uma caixa grande, para não que dificulte a circulação do ar. Fazer degelos a cada 15 dias ou quando a camada de gelo for superior a 0,5 centímetros. Quem faz essa limpeza da geladeira somos nós, da enfermagem, o auxiliário técnico. Colocar na base da geladeira bases com roda, para a gente poder puxar, e aí sucessivamente. Instalar em local arejado distante de fontes de calor, sem incidência direta de luz sobre a geladeira, para ter um ambiente climatizado, bem nivelado
e afastado 20 centímetros da parede. Isso é muito importante vocês saberem, porque quando chegar a vigilância, vocês vão ter que falar para eles, né? Por que isso está encostado na parede? O que está acontecendo? Então, a gente acaba falando isso e a gente vai mostrar, tá? 20 centímetros como é pedido, e aí sucessivamente. Fazer a leitura diariamente no início da jornada de trabalho, no meio do período e no final do dia. Anotar o controle diário de temperatura. Isso é muito importante. Controle de temperatura. É importante a verificação da temperatura dos equipamentos da rede frio pelo menos 3 vezes ao dia. Para isso, se utiliza um termômetro de máxima e mínima, que é esse aqui, ou de rabicho, olha, esse aqui é o termômetro analógico de cabo extensor. Nós chamamos de rabicho. Para ver essa temperatura. O termômetro de cabo extensor evita alteração, uma vez que mostra fica do lado de fora da geladeira. Eu acabo colocando. Esse também é com cabo extensor, só que é digital. A gente consegue visualizar os dois. E aí, gente, nesta parte que a gente fala de toda a parte de imunobiológicos, é muito importante, é bem interessante. Só que aí depois, nas próximas aulas, a gente vai conhecer as vacinas como um todo. Então, olha a importância de vocês saberem que a geladeira tem que estar, ela não pode receber luz direta de calor, a nossa sala de vacina ela tem que ser climatizada, ela não pode receber calor direto, ela tem que ter aí um ar-condicionado. Para quê? Para não esquentar, para quando for tirar a vacina, a gente saber. Eu, geralmente, quando eu trabalho em sala de vacina, a gente coloca no isopor as vacinas sendo utilizadas, que é importante para toda hora não ficar abrindo e fechando a geladeira. Então, existem algumas coisas que a gente acha que é importante e vocês acabam fazendo. Então, quando a gente vai vendo, né, sobre que a gente fala de imunidade, de um monte de coisa, o que é adquirido, o que é inata, e aí sucessivamente. Então, são essas as importâncias que a gente tem que entender sobre como manusear uma sala de vacina. Não é um bicho de 7 cabeças. A gente vai aprendendo com o tempo. A gente vai fazendo tudo aquilo que é importante para a nossa vida. Tá? Então, nós acabamos aprendendo tudo isso. Tá? Então, tudo isso vocês vão aprender. E aí nós vamos, nas próximas aulas, a gente vai falar sobre as vacinas diretamente. A gente vai falar bem mais sobre a vacina, que eu acho que é o próximo tema também, né? Que vai falar aí sobre as vacinas. Então, é essa importância que a gente tem que aprender. É isso que a gente tem que visualizar, tá? Então, quando a gente fala de vacina, é uma explosão nova para vocês, porque está falando bem especificamente da nossa matéria. Agora a gente está falando sobre vacina. O que é esse imunobiológico que acontece no meu mundo? O que está vindo a acontecer? E a gente vem aprender sobre a vacina. Perfeito? E aí a gente fica aberto para as perguntas dos meus filhotes aí. Ninguém? Ai, que feio. Gente, tem alguém que queira perguntar para mim? Não, Cássio Henrique, não pode colocar energético na geladeira. Não pode. E depois vocês vão aprender que energético faz mal para a saúde de vocês. Aqui também está trovejando e relampejando. Professor, quer dizer que quando criamos anticorpos, é que o sistema... Isso. O sistema não é que ele aceitou, ele fez a imunização em você. Não posso falar isso, não fica feio. Aceitou. Ele fez a imunização, criou seu anticorpos, ok? Minha internet está caindo toda hora. Tudo bem, Lidiane? Cássia é o pior mesmo. Professor, tem 2 temas. Acabando eles, nós vamos ter prova? Perfeito. Acabando, a gente vai ter prova. E aí, o que eu vou me focar? Eu vou me focar mais em vacina. Daniela, o Cássio é o pior. Mais alguém? Gente, a minha também. A minha internet continua ainda firme. O que eu queria perguntar para vocês é que vocês chegam para mim no PV, professor,
minha nota não está lançada. Eu queria explicar um pouquinho sobre a nota de vocês. Vocês fizeram uma prova, a nossa prova valia 7. Não foi isso? Todo mundo entende que a nossa prova valia 7. Aí, entendam bem, aí vocês tinham um trabalho que valia 3. Então, se você tirou 3 na prova, mais 3 no trabalho, ficou 6. Onde está escrito AV1, AV2, é o que eu dou minha nota. Agora, quando está AVAD, é o EAD. É a nota que vocês tiraram que eu fui lá e peguei. Então, não sou eu que dou essa nota de AD. Eu dou a nota para vocês, aquela que a gente fez a V1. Lembra que eu sempre falo, nossas provas valem 7. Não foi isso? E 3 do trabalho, dando um total de 10. Professor, eu fiz o trabalho e fiz a prova. Mas quanto você tirou na sua prova? Ah, professor, eu também fiz aquelas atividades, aquela pesquisa. Lembra que no primeiro dia de aula eu falei, gente, tudo que vocês fizerem para a primeira prova vai valer 3. Aí pedi uma pesquisa para a segunda prova, vai valer 3 e a prova 7. Então é esse entendimento que eu quero que vocês tenham. Então vocês têm como saber no e-mail de vocês quanto vocês tirou na prova de vocês. Perfeito? E aí somado a 3. Eu dei para todo mundo 3 que entregou os trabalhos. Ficou esclarecido isso? Porque eu tenho uma chuva de perguntas todos os dias sobre essas notas. O que foi, Andréia? Não, eu estou aqui preocupada, professor, que eu tenho que entregar meu trabalho até o dia 30 na escola. Procede? Sim. Então, outra coisa eu queria perguntar para o senhor, está um pouco longe do contexto que nós estudamos hoje, da imunização da vacina, né? E como guardar elas e a manejar elas, né? Isso corresponde a nós, técnico responsável pela geladeira no setor da vacinação? Como armazenar assim? E outra coisa também, o senhor falou que quando a gente vai ser responsável, por exemplo, assim, acabou a energia elétrica, eu vou ter que entrar no telefone para passarem a informação. Houve uma perda de energia e fomos afetados aqui no... Vamos passar para o nosso chefe, que é o nosso enfermeiro, para a ocorrência, é isso? Na verdade, você vai passar para o seu enfermeiro ligar. Meu chefe é o enfermeiro, né? Eu queria tanto um chefe igual o senhor, meu Deus. Trabalhar lá onde você vai ir. Depois você me fala, que eu vou para lá. O senhor já tá, eu fiquei sabendo que o enfermeiro já é responsável pelo parto, né? No SUS. Eu fazia Não é mais o médico, né? parto natural. Ai, que rico, hein, professor? Mas é essa pergunta que eu queria fazer mesmo hoje. Responde as questões, professor. É importante vocês responderem as questões. Gente, então vamos fazer o seguinte, eu vou pedir encarecidamente que quem tiver com problema nas notas, coloca um arroba para mim, tá? Deixa eu ver, Jéssica, professor, meu caso não está aparecendo como nota NR. Deixa eu ver só um minutinho. Eu consigo ver porque eu guardei todas as notas de vocês, eu tenho tudo guardado. Se tem uma pessoa que consegue ser responsável, é esse velhinho aqui, de vocês. Saúde pública. Saúde pública, micro. Saúde pública. Quem foi que falou que não saiu? Olha o olho. Por que tem óculos? Ficar de enfeite. Aqui, ó. Por que serve o óculos? Não vai ficar fazendo assim, né? Jéssica. Jéssica.
Não, ainda não lancei a última prova. Jéssica, você está aí, filha? Tô sim, professor. Jéssica, você ficou com quanto na sua prova que você falou? Foi 9? Na última prova? Não, não micro, lá no sistema seu. Porque, para mim, você tirou 6 na prova, mais 3, 9. É, tá aparecendo a V1 como 9, a V2 como 6 e a IAD como 8. Aí eu vou ver só essa outra, para mim já te falo. Só um minutinho. Tá. Jéssica. Não tem problema eu falar, né, Jéssica? Não, professor, não tem não. Porque tem gente que não gosta. E aí depois eu acabo me colocando em maus lençóis. E eu fico triste. Não, não tem problema nenhum, não. Jéssica, deixa eu procurar onde você tá, seu nominho aqui. Jéssica, você tirou 3 na prova que valia 7, mais 3 da atividade, deu 6. Sim. Tá? Então, as minhas notas estão certas. Agora, o que eu preciso saber de você é sobre o EAD. Você sabe quanto você tirou no seu EAD? Ao total não, mas eu posso entrar pra ver. Depois você entra e manda para mim e eu vejo. Sim. Tá bom, mando sim. Desculpa aí de estar falando desse aqui. Não, sem problema. Professor, Oi? diz a minha também, por favor, porque nem a escola conseguiu me ajudar ontem.